Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas no último dia do mês de janeiro, terminando no sábado e começando o sábado com a leitura bíblica de 1 Samuel capítulo 20, leitura para a qual eu já os convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus. E ao final da leitura nós vamos orar. Então, você já deixa o seu pedido de oração aí nos comentários do vídeo, por si mesmo, por alguém por quem você queira interceder, ou até motivo de gratidão. E também você pode, e sugiro, peço que você leia os pedidos de oração dos demais irmãos e nas suas orações particulares você mencione esses pedidos. Quando o povo de Deus se une numa corrente de oração, Deus opera a favor do seu povo. Amém? Vamos então à leitura de hoje, 1 Samuel capítulo 20, que diz: Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Ele fugiu de Naiote, onde ele estava no capítulo anterior com Samuel, quando primeiro Saul mandou soldados para prendê-lo e os soldados foram tomados pelo espírito de profecia e entraram em transe. E depois o próprio Saul também foi dominado pelo espírito de profecia e entrou em transe. E aí ele diz, qual o pecado? Davi conversando com Jonatas. Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto, meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Quer importante, quer não. Interessante que o Jonatas tinha um bom relacionamento com o pai também, apesar da amizade com Davi e da inimizade entre Saul e Davi. No caso, a perseguição de Saul, porque Davi não reagia, Davi apenas se livrava, fugia, né? Aí ele diz, por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Então Jonatas não estava acreditando, até porque da última vez que ele conversou com o pai, Saul, o Saul jurou que não mais perseguiria Davi. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou a um passo da morte. Davi estava consciente de que realmente Saul queria matá-lo. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi, amanhã é festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Era tradição entre os judeus celebrar a lua nova, até porque o calendário no qual os judeus se baseavam naquela época era um calendário lunar. Então a lua nova marcava um novo mês. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Então, combinaram aí um sinal para Jonatas perceber se Saul estava realmente decidido em matar Davi ou não. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. É Davi pedindo a Jonatas. Se sou culpado, mate-me você mesmo, porque entregar-me a seu pai. A resposta do Jonatas, verso 9, disse Jonatas, nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Jonatas tinha uma grande amizade por Davi. Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, por Javé, o Deus de Israel,
Prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. Então Jonatas está se comprometendo em avisar Davi, aí fazendo uma promessa em nome do Senhor. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, essa fala de Jonatas é muito interessante. Seja leal comigo como a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas nem parece filho de Saul, de tão íntegro que é e humilde. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas, e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Muito bonita essa amizade entre os dois. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, vão sentir a sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar de onde você se escondeu quando tudo isto começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela como se estivesse atirando no alvo. E mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Foi o sinal acordado aqui entre o Jonatas e o Davi para Jonatas avisá-lo se a vida dele estava em risco ou não. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Abner era o comandante do exército de Saul. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Era a desculpa aí que Jonatas estava dando para esconder que ele tinha feito o acordo com o Davi. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem o seu reino serão estabelecidos. Provavelmente não dá para saber se Saul já sabia que Deus havia escolhido Davi por meio de Samuel, ou se ele apenas suspeitava pela simpatia, o amor do povo por Davi ter tanto sucesso nas batalhas que empreendia, né, nas guerras. Mas ele já tem essa impressão de que o reino não passaria dele para o seu filho Jonatas. Por isso que eu falei da humildade tão grande do Jonatas, que ele fala, inclusive, na possibilidade dele morrer e Davi continuar sendo leal e cuidando da família, né, dos descendentes de Jonatas. Aí ele continua, versículo 32. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Olha como Saul era instável emocionalmente, impetuoso, tentou matar o próprio filho. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi.
Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Era como se estivesse treinando atirar com arco e flecha, né? Verso 37. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Sinal de que se ele dissesse que a flecha estava para lá do menino, é porque a vida do Davi estaria em risco, como um sinal para o Davi que estava escondido ali ouvindo. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Essa expressão aqui, essa amizade, linda amizade aqui entre Jonatas e Davi, tem sido adulterado por uma turma aí, dizendo que era uma amizade homoafetiva, sendo que era um amor sincero de 2 homens amigos e tementes a Deus, piedosos, tementes a Deus e aprovados por Deus, que sabiam que a lei de Moisés não permitiam esse tipo de relacionamento. Aí o pessoal pega um texto como esse aqui e desvirtua, né? Novidade nenhuma, porque a Bíblia diz que os que não temem a Deus desvirtuam a sua palavra mesmo. 42. E ele disse a Davi, o Jonatas falando com Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Os dois se despedem. E aí a decadência de Saul continua e a ascendência de Davi só vai crescendo cada vez mais. Mas é interessante, maravilhosa essa amizade entre 2 pessoas, e que demonstra, o que eu fico mais impressionado é a demonstração de humildade de Jonatas, o caráter elevado, a sabedoria de Jonatas, porque amando o pai, querendo um bom relacionamento com o pai, mas ama o amigo também e consegue ser leal ao seu amigo e àquela amizade de uma maneira tão impressionante, né? Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? E eu estou aqui com esse celular aberto com os pedidos de oração. E eu vou iniciar a oração aqui lendo os pedidos de oração e já colocando diante do Senhor. E reforço aquele pedido: deixe seus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Olhe os pedidos de oração dos outros irmãos. Na sua oração pessoal, gaste um tempo mencionando esses pedidos aqui. Vamos formar esta grande corrente de oração. Quando você tiver uma resposta de oração, você comenta aí: olha, aquela bênção foi alcançada. Eu estou esperando mais notícias do irmão Francinaldo sobre o seu pai, que ia ser operado dos olhos, porque ele comentou aí que o pai já vai voltar para a revisão. Eu não sei se é revisão da cirurgia ou alguma revisão de alguma coisa antes de operar. Não ficou muito claro para mim. Se o irmão Francinaldo puder confirmar para mim se o pai dele já foi operado, me diga aí se ele já foi operado, tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela irmã Nájila e o irmão Julião, que estão à procura de um novo trabalho, pela saúde da irmã Lídia nas lutas contra o diabetes, pela saúde da nossa irmã Valderice, pelos médicos que estão tratando dela, pela saúde da nossa irmã Letícia, ó Deus, preserva-lhe com aquele medicamento especial que ela está utilizando, pela salvação da família da irmã Raquel, pela saúde da irmã Maria Luzimar e do seu esposo, o irmão Raimundo Nonato, e o retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor.
Ó Deus, que haja graça sobre a família da irmã Silvia e que essa família seja alcançada pela sua salvação. Pai, em nome de Jesus, pelos irmãos da irmã Lucinalva, Lucilo, Henrique, Luiz Henrique, que estão em conflito entre si, desfaça essa coisa maligna, ó Deus, que separa irmãos. Habita naqueles corações com o seu poder e com a sua graça, em nome de Jesus. Pai, cura o Luiz, pedido da nossa irmã Edna, cura no espírito, na alma e no corpo a cada um dos enfermos. Ó Deus, continua agindo na vida do seu José Norato, pai do irmão Francinaldo. Ó Deus, conceda-lhe sucesso nesse tratamento para a recuperação da sua visão. E, ó Deus, acima de tudo, trabalha no seu espírito para que ele cada vez mais ande nos caminhos do Senhor Jesus, fazendo a sua vontade, honrando e glorificando o seu santo nome. E a nossa irmã Maria Eugênia, em nome de Jesus, pede pela sua família e pela sua irmã Zélia, que vai fazer uma cirurgia, que o Senhor mesmo seja o guia daqueles médicos no tratamento da Zélia e opere poderosamente na família da irmã Maria Eugênia. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada um. E assim, Pai, nós buscamos a sua face pelo lar de cada um dos meus irmãos. Que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor, onde a família encontre, ó Deus, os frutos do Espírito Santo ali presentes, amor, alegria, paz, que lhes proporcione estabilidade, segurança, crescimento, ó Deus, muito amor no meio da família. Abençoa o trabalho de cada um, fazendo prosperar, abrindo portas para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, restabelece a comunhão entre os casais que porventura estejam em conflito, entre irmãos que estejam brigando entre si. Em nome de Jesus, fortalece as suas igrejas, cada congregação local, fortalece os pastores, fortalece os missionários lá no campo missionário, os protege dos ataques do inimigo. Faça prosperar o seu trabalho para que aqueles que saem levando a preciosa semente voltem com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos compartilhar essa bênção por onde nós formos nesse novo dia e nesse novo mês que se inicia, meu Pai. Obrigado pelo mês que passou e pelas vitórias que o Senhor nos concedeu e pelos livramentos. Louvado seja o seu santo nome. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso que temos à sua presença. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos, se Deus quiser, amanhã, às 5h30, estar aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.